Muito bem, estamos de volta. 106 anos do Galo. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, parabéns à torcida. Eu disse no Jogo Aberto agora, né, que é uma torcida que realmente tem um clube. Então, parabéns a todos, ao presidente Alexandre Calil, que mudou a cara do Atlético de uns anos para cá. O Atlético respeitado principalmente pela torcida, que é fanática a torcida e que move esse time, né? Se faltaram títulos ao longo desses 106 anos, não faltou amor, não faltou entrega da torcida e por isso o Atlético se move muito forte aos 106 anos. Então, parabéns a todos, a torcida, a diretoria, ao presidente e a ele que está aqui, Felipe Souto, nosso convidado especial, que é o 10, criado no Galo, se não é o 10, será ainda, né? Para substituir o Ronaldinho. Criado no Atlético, e nada mais interessante do que te receber aqui nesse dia de aniversário do Galo e do presidente. Prazer em recebê-lo, Felipe. Prazer meu, é muito importante essa data para o atleticano, né, para o clube. Quero deixar aqui também o meu abraço ao torcedor e a todos que fazem parte da instituição e fizeram também, né, durante esses 106 anos. E com muito prazer estou aqui para bater um papo com vocês. Muito bem, a gente fica até as 2 da tarde. Você, atleticano, ou você que não é também, mas queira participar, @os donos da bola MG, facebook.com/os donos da bola. A gente começa com polêmica, e a polêmica do momento, hein? O Guilherme está merecendo pegar a vaga de Ronaldinho Gaúcho no time titular do Galo, ou os dois têm que jogar juntos? A equipe dos donos da bola foi para as ruas para saber a opinião do torcedor. Veja o que disseram os torcedores do Galo. Ele não é mais o mesmo. Pelo menos em 2014, Ronaldinho Gaúcho dificilmente tem arrancado sorrisos dos torcedores. Os dribles que encantaram em 2013, as assistências, os passes, parecem estar adormecidos. Quem estava jogando antes, né, deve um pouco. Tem que melhorar, tem que comer banco mesmo para melhorar. Vejo que o Ronaldinho Gaúcho, dinheiro ele não precisa mais, que já está acomodado. Tem muito dinheiro, muita fama. Não vou negar que ele chegou e ajudou muito nós. O até estava na pitimba feia. Agora, tem que dar chance para outro jogador, né? Apenas um gol em 2014. Quando ele não joga, o contestado Guilherme é o substituto. E em 8 jogos na temporada, já marcou 4 gols, todos no Campeonato Mineiro. Eu acho o seguinte, cara, nesse momento nós não temos que apressar nada, né? Eu vou ser repetitivo. Eu acho que quando se ganha, quer-se fazer algo que não passa de uma vitória, uma boa vitória, um passo importante. Quando se perde, se querem o caos, né? Não estou dizendo vocês, não. Estou dizendo o mundo do futebol. Atenção. Para o torcedor, a genialidade de Ronaldinho é incontestável. E por isso, muitos acham que é impossível ver o Atlético em campo sem o craque. Ele tem um diferencial muito grande. Ele tem os passos que ele proporciona ao time são diferenciados, assim, na minha opinião. O Guilherme entrou, tá bem, mas na minha opinião, o Ronaldinho Gaúcho continua sendo, para mim, titular. Mas muitos acham que Guilherme merece uma chance. O aproveitamento do Galo com ele em campo é de 79%. Foram 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Com certeza. O próximo jogo tem que ficar como titular, né? E há quem prefira ficar em cima do muro. Nada de abrir mão nem de Guilherme, nem de Ronaldinho. Põe um para jogar um tempo, o outro para jogar outro tempo. Aí as coisas vão melhorar bastante. Bigodudo, ô ídolo. E aí? Guilherme e Ronaldinho, Guilherme ou Ronaldinho, Ronaldinho ou Guilherme ou nenhum dos dois? Boa tarde, ídolo. Um abraço a todos. Nenhum dos dois é duro, hein? Imagina nenhum dos dois. Olha, eu testaria os dois juntos, mas acho que existe a possibilidade disso não dar certo. Aí haver uma disputa entre os dois, porque o Guilherme funciona melhor exatamente na função do Ronaldinho. A substituição mais óbvia em termos táticos seria essa, porque o Galo joga com o armador pelo centro, que é o Ronaldinho, e 2 homens de velocidade pelos lados, Fernandinho e Tardelli. E o Guilherme não é exatamente esse jogador para atuar pelo lado do campo. Não só porque ele não combina ofensivamente jogando pela ponta, como também esse jogador que atua aberto tem que voltar para marcar, acompanhar o lateral adversário nesse futebol moderno, 4-2-3-1, os 2 homens
da ponta tem que voltar. E o Guilherme não faz isso. Ele já jogou do lado direito, no lugar do Danilinho ainda, quando o Danilinho voltava muito para marcar e não deu certo. E ele mesmo deixou nas entrelinhas que não era a posição dele. Então, testaria na vaga do Fernandinho. Acho que a torcida merece ver isso. A gente tem que ver na prática, para não ficar falando só na teoria. E talvez adaptando ali um pouco o time. Mas acho que pode não dar certo. Aí é aquela coisa, ficaria o Ronaldinho mais um tempo e se continuar não rendendo, aí seria o Guilherme no lugar dele. O Brasil, o jogo de domingo é um jogo ideal para fazer esse tipo de teste, Brasil? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, cadê o jornal? A todos. Ô, rapaz, você eu subi com o jornal, tá ali no balcão. Então, peraí. Eu subi correndo, entrei aqui, eu vi o Felipe. Deixa eu pegar o jornal aqui, então. Larguei o jornal, obrigado. Não pode deixar, não, poxa, que é isso? Você, vou te falar, não é à toa que você... Deu um 3D ali, tá vendo? É o melhor. Você só não é apresentador de jornal impresso, porque não tem jeito, mas na hora que for aquele jornal impresso digital, você vai estar apresentando ele também. Eu tenho certeza disso. Seu Colbert nas páginas. Não, mas cara, aí tem Photoshop. Não vai poder ser tabloide, né? Vai ter que ser jornal mesmo. Não, dá. Ele só vai apresentar, aí vira a página, na outra página. Daqui a coluna, a gente fala sobre essas finais, que pra mim é decidido já entre Atlético e Cruzeiro. E eu faço aqui uma menção que é muito séria, porque não deu para fazer semana passada, com relação à FIFA. A FIFA soltou uma cartilha falando das mazelas, dos problemas do nosso povo, generalizando, isso não é legal. E a FIFA, por ser burra ou não ter memória, ela não se incluiu, porque as denúncias de corrupção da FIFA deveriam constar na cartilha, inclusive falando, olha... Nós, da FIFA, João Avelange, inclusive, que tem denúncias de propina, de escolha de país sede, nós também temos esses casos. Então, fiquem alerta, porque a nossa organização costuma ter treta também. Isso a FIFA não fez. Mas não precisa procurar mais não, que eles vão tirar do ar, tá, gente? Não, mas é claro, né? A burra, é que nem deu chute na bunda do Brasil, e depois, não foi um chute, foi um abraço, né? Carinho que é pior, né? Pantufa, então, assim, é brincadeira. Entendo sim que deveria, falando agora do Guilherme, porque o Guilherme disse que gosta de jogar à frente. Ele já falou isso várias vezes, mas a necessidade do Atlético e aonde que ele está conseguindo render um pouco mais é no meio. Contudo, por que seria interessante não essa troca de um para o outro, Ronaldinho ou Guilherme? Porque o Guilherme pode ajudar o Ronaldinho. E eu não consigo conceber hoje, mesmo o Guilherme vivendo esse momento tão bom, sendo tão importante, decisivo, crucial, na hora que o Atlético precisa, ele pode valorizar o Ronaldinho e fazer com que o Ronaldinho tenha um rendimento melhor. Aquilo que eu disse, criar uma alternativa para o Ronaldinho correr menos, atuar numa circunferência, numa área menor, e o Guilherme ser esse cara. Com uma correr menos é dúvida, porque o Guilherme também não é de correr. Mas o Guilherme, você dividindo o setor, você vai sim conseguir fazer a valorização do Ronaldinho. E você não precisa correr, Cadu. Se você acha que correndo que você tem bom resultado, não. Você pensando e tendo alguém dividindo a marcação, você faz um lançamento que decide o jogo. Não é só correndo que você faz a diferença. Então, isso é importante, você colocar os dois, um ajudando o outro. O Guilherme pode sobressair, porque ele pode encontrar o espaço na chegada, e o Ronaldinho, trabalhando menos, voltar a ser decisivo. Para mim, Ronaldinho no banco, não. Cabem os dois e sai o Fernandinho, que inclusive não está. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Felipe Souto o que muda jogando com um e com o outro. É evidente que eu não vou falar o que ele acha que deve ser melhor, que não é o papel dele. Mas perguntar o que muda com um e com o outro. Tudo bem, Dimara? Boa tarde, Dimara. Boa tarde. E domingo, Dimara, você, se fosse a Dimara Altuori, mudaria esse time e testaria essa formação com os dois em campo? Gostaria muito de ver o Guilherme auxiliando o Ronaldinho. Vale lembrar aqui, para quem não se recorda, que em seleções brasileiras de base, para se ter um exemplo de como o Ronaldinho pode ter um auxiliar, ele já jogou com o Alex, o 10, o armador. Então, isso prova especificamente que é possível. Essa questão de posicionamento em campo, qual é a parte do campo, a faixa que cada um vai ocupar, isso é trabalho do treinador, né? Eu gosto do Guilherme porque ele é inteligente, ele é muito inteligente na forma de jogar e tem uma adaptação rápida. Quando você questiona a questão física ou a questão de espaço dele, ele é um jogador que faz essa adaptação bem. Talvez até por isso que ele tenha tido problemas no Atlético, que ele pensa muito antes de estar elaborando efetivamente o que ele vai fazer com a bola. Então, eu acho que existe essa possibilidade. Se existiu em termos de seleção brasileira do Ronaldinho ter um auxiliar para estar com ele na armação e fazer essa armação, até possibilitando que o Ronaldinho esteja mais à frente, ele fez isso no Barcelona, por que não pode acontecer no Atlético? Eu acho que isso é o trabalho do Paulo Autuori e acho muito possível de acontecer e ainda fazer com que essa frente do Atlético volte a ter a movimentação anterior. Na semana passada eu falei, daqui a pouco eu gostaria até da opinião de vocês, que eu escalaria sim o Guilherme com o Ronaldinho caindo para a esquerda, trabalhando mais com o Dátolo, que é o jogador da posição hoje.
né? Prendendo mais os laterais para fazer essa cobertura, com o Dátulo subindo, jogando mais à frente, naturalmente abriria um espaço ali pela esquerda do campo de defesa e colocaria assim o Guilherme no lugar do Fernandinho. Ter o Fernandinho com velocidade e força no banco pode ser muito interessante no atual momento em que o Atlético precisa de articulação, e é o que vem faltando. Olha, tem Twitter aí, ô Felipe? Põe na tela aí, por gentileza. Deixa eu ver a participação do Pedro Mancini. Guilherme no lugar de Fernandinho, 2 meias e adianta o Tardelli ao lado do Jô. Está dizendo aí o Pedro, mais ou menos. E o Tardelli volta a fazer a função do segundo atacante, que também ele jogou assim com o Paulo Tuori. É uma nova determinação. Está dentro daquele prognóstico que a gente já disse. Do jeito que o Paulo quer que o Atlético jogue, essa formação não encaixa. Agora, na verdade, é o seguinte, deixa eu colocar o Felipe Souto na roda, porque senão ele não volta mais. Né? Ô, Felipe, o que muda jogando com o Fernandinho, tirando o Fernandinho e colocando o Guilherme ao lado do Ronaldinho, ou sacando o Ronaldinho e deixando o Guilherme? O que muda na sua avaliação? Olha, eu acho que, como o Cadu falou, a forma como o time do Atlético vem jogando atualmente, tanto o Ronaldo quanto o Guilherme precisam de jogadores de velocidade para que aquilo que eles conseguem pensar, né, aquilo que eles conseguem criar, possam colocar em prática e ter resultado efetivo para o time. Então, se jogar um ou outro, é necessário que tenha esses dois jogadores na beirada, né, como a gente diz, para serem os jogadores a ser servidos na frente. Agora, se jogarem juntos, é claro que tem muita qualidade, muito talento, mas muda totalmente a forma do Atlético jogar. Muda o esquema. Muda o esquema, o time continua muito técnico, mas eu acho que com um pouco menos de velocidade, mas ao mesmo tempo com mais inteligência, mais capacidade de improviso, e isso também é muito importante. Mas é isso meio, só para explicar o que ele está falando, isso é meio que o Paulo vem pedindo, né? Porque o Paulo não gosta dessa coisa do muito, né, na frente e tal. Ele quer a coisa mais cadenciada, mais pensada, né? Ou a gente está tendo uma informação errada, não é isso que ele quer? Sim, o Paulo é um treinador que ele pensa muito conforme o adversário, conforme o adversário joga, mas ele também tem uma filosofia de manter a bola nos pés. Ele costuma cobrar muito da gente, inclusive nos treinamentos, de quando recuperar a bola, optar em ficar com ela ao invés de sair toda hora para o ataque, porque isso desgasta. Então, tendo esses dois jogadores, eu acho que jogando um ou outro, ou os dois juntos, isso acaba ficando muito notório, porque eles são jogadores também de cadência, né, pela inteligência que tem de jogo. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? O time fica muito bom de qualquer forma. E independente de como jogue, vai ser sempre muito ofensivo. Ô, Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta, Cadu, em cima disso que você acabou de dizer. Você vê a possibilidade do Atlético jogar com, já que questiona-se tanto, o Marcos Rocha um pouco mais preso agora, e da falta desse lateral de ofício, você vê o Atlético jogando com 3 zagueiros? Você acha que poderia ser um esquema interessante? Eu acho que, como eu disse, em relação aos meias e atacantes, eu acho que tudo é treinado, né? Todo time tem condição de fazer isso, à medida que se treine para isso, se treine com competência, né? Não adianta falar que treinou um dia ou outro e acabar não dando certo nos jogos, que, querendo ou não, é o mais importante. Então, eu acho que os jogadores têm capacidade para isso, mas o trabalho tem que ser muito bem encaixado, muito bem planejado, para que também não seja uma alternativa frustrada. Cadu, o esquema 3-5-2, quando eu trabalhava com o Leston Nascimento, pai do atual técnico do Guarani, que aliás não é mais, o contrato venceu, ainda não renovou, o Leston dizia que o esquema 3-5-2 é o que mais necessita de treinamento. Né? Talvez seja o mais complexo, seria uma mudança muito, muito radical. Você quer dizer alguma coisa sobre isso, mas tem um Twitter antes, até para servir de subsídio para você. Vamos ver o Mário Bros, que beleza. Esquema com 3 zagueiros seria o ideal. Léo Silva, Hever e Otamendi. Aí daria mais liberdade ao R10 e ao Guilherme. Então aproveita, Cadu, para falar o que você ia falar e para avaliar esse Twitter aí do Mário Bros. Respeito a opinião, não é que o time ficaria ruim, porque os jogadores são de qualidade, mas eu prefiro a linha de 4 na defesa mesmo, não acho que seria o caso, não. O que eu ia dizer é o seguinte, no tweet anterior, o torcedor falou ali dessa dupla de meias e com o Guilherme e o Jô na frente. O brasileiro, o torcedor médio brasileiro, que acompanha futebol, mas mais do lado da paixão e não gosta de acompanhar tanto o lado tático, não
tira da cabeça, é viciado em ver o futebol com 4-4-2, sendo que esse 4-4-2 exato, assim, não existe tanto mais no futebol. Todo mundo, quase todo mundo, joga no 4-2-3-1. E as pessoas no Brasil, inclusive da imprensa, não assimilaram isso. A gente vê repórter toda hora escalando time com dupla de ataque. Os próprios treinadores, olha, eu não jogo com uma dupla. É um cara e uma linha de 3 por trás. O Tardelli é atacante, mas quando você fala, ele compõe a linha de 3 meias, tem gente que vem te corrigir e, na verdade, quem está errado é ele, porque os próprios treinadores dizem, ó, ele compõe uma linha de 3 meias. Então, na mídia, as pessoas não estão atualizadas nisso, muito aqui em Minas, e o torcedor também não. Claro, pode jogar no 4-4-2, voltar a um esquema mais das antigas. Na época que a Edmara falou, no início da carreira do Ronaldinho, isso era mais comum, mas não tem sido comum. E é impressionante, como já tem anos que 4-2-3-1 é o esquema principal e as pessoas não assimilaram, inclusive profissionais. E até porque, para dizer, um esquema durante um jogo é 25%. É lógico. Tá? Então não dá para considerar e falar isso tão matematicamente, porque já foi provado em estudos, um esquema funciona durante 25% de todo o jogo. Mas isso é um subterfúgio para usar para a pessoa que você não tem. Não, a pessoa que não sabe ler o esquema, usa isso de subterfúgio. Isso aí é 25%, você sabe ler e na prática isso não acontece. Você tem um esquema, tem uma referência, tem um treinamento, tem uma área até onde o cara vai, mas na prática, boa parte isso não acontece. Isso tem que ser evidenciado. E ao mesmo tempo, na hora que você perde em velocidade, eu entendo que com o Guilherme e Ronaldinho, você ganha em finalização, em poderio de chegada dos dois mais perto ao gol, você ganha finalização, perde velocidade. O Brasil, deixa eu aproveitar o calor da discussão. Ô Felipe, como é que funciona isso? O Cadu falou de 4-2-3-1, não é? O Brasil fala de que 25% só do jogo é que funciona um esquema. Isso eu mas vocês disse, eu não disse o contrário, não falei que o time fica 4-2-3 num jogo inteiro. Como então, é que funciona isso na cabeça do jogador? Não, esse esquema, 4-2-3-1, se é só durante um pequeno período do jogo que esse esquema aparece, como é que funciona isso, Felipe? O que eu costumo pensar em relação a isso e colocar em prática, principalmente no meu trabalho, é entender aquilo que é possível eu fazer em campo. Muito jogador tem a qualidade técnica, tem a capacidade de criar, a capacidade de jogar mesmo, mas ele não consegue entender como ele pode contribuir com o time, né? Na parte tática, na parte defensiva principalmente. Então, essa colocação, né, tática, né, esse posicionamento que o treinador cobra e que é treinado, é importante para cada jogador que está em campo saber onde ele pode ajudar, onde ele vai contribuir e acabar não atrapalhando a função do outro. Então, assim, esse esquema que está sendo muito utilizado hoje, 4-2-3-1, como eu disse anteriormente, é importante os dois homens, né, dessa linha de 3, os dois homens que jogam na beirada, eles sabem que eles têm que acompanhar o lateral para não ter superioridade, né, o outro time ter superioridade nessa parte do meio ali, né, quando os laterais apoiam. Então é muito importante cada jogador saber o que tem que fazer, independente do esquema tático. Pode jogar no 3-5-2, no 4-4-2. Até porque então você combina com o adversário, né? Porque você vai ficar o tempo inteiro plantado nesse esquema e o cara não vai vir nem na marcação. Você combina com ele. Você faz, tem você não sai daí, não. Mas é tão óbvio que não vai ficar plantado no esquema que eu preciso nem falar. A leitura, a lógico que não vai ficar. A discussão Você tem é salutar. Tanto fala, a leitura do jogo. A discussão é salutar, mas o tempo é exíguo, pessoal. Eu gostaria de ter um programa de 2 horas, porque para espirrar sangue na tela do telespectador. Eu gosto da discussão, eu gosto de um programa quente, por isso a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Olha aí, pessoal, agora é hora daquela dica de campeão. Mas peraí, tem que ter música, Ericão. Sobe o som aí. Olha aí, quando a música toca, a Luaninha dança aqui ao meu lado. Olha só, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia com toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. Detalhe, hein? É só com o Brasil, ninguém faz igual. Você vai ligar agora e vai consultar pelo 3003-4443. E olha que moleza, você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, até o final do seu plano, só que você tem que ligar agora. Imagina você aí, de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. É uma boa, né, Luaninha? Ou se é... Você não pode perder. Ligue agora nesse minuto pelo 3003-4443. Você tira todas as suas dúvidas. Por quê? O seu Chevrolet, com parcelas de R$ 407 é só no Brasil. Você depende do carro para trabalhar?
Felipe Souto depende, tem que ir lá para o CT de Vespasiano de carro. A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. Não seja amigão do mecânico. 3003-4443. E se você tem um CNPJ, as condições são ainda mais especiais. Não é, Luaninha? Olha aqui, você vai ligar agora porque tempo é dinheiro. 3003-4443. Você vai deixar seu sonho para depois. Vai começar o ano bem, conquistando o seu carro zero. E agora, com quem eu compro e eu confio, é Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue agora, 3003-4443. Saída triunfal e música, Ericão. Vai na volta, viu, Luaninha? Olha aqui. Já no Cruzeiro, a discussão é outra. Júlio Batista fez 3 gols nos últimos 3 jogos. E será que tomou o lugar do Marcelo Moreno como titular? Dimara está aqui, fazendo assim. Eu acho que a Dimara já viu que é, hein? Será que o ataque celeste muda? Fala, o povo, fala, China Azul. Desde o início da temporada, foram vários testes para saber quem merece ser o centroavante. E tudo porque Borges, que foi titular em 2013, está machucado. O atacante foi o artilheiro do time no ano mágico de 2013. 19 gols em 39 jogos. Foi com ele que a Raposa conquistou o inesquecível tricampeonato brasileiro. Em 2014, o retorno de Marcelo Moreno. O boliviano se esforçou e se emocionou ao marcar esse gol contra o Vila Nova. Me emocionei depois de 6 anos que eu não vestia essa camiseta, então acho que me emocionei, o pessoal gritando meu nome na hora que eu fiz o gol e, como sempre, né, a gente tenta retribuir o carinho dentro de campo. Em 11 jogos, Marcelo marcou 4 gols, todos no Campeonato Mineiro. Mas, pelo jeito, ainda não conseguiu convencer a torcida. O Marcelo Moreno está muito fraco. E o Marcelo Moreno é bom também, mas é meio, como pode dizer, não é melhor que o Júlio Batista. Eu não acho que o Marcelo Moreno seja melhor que o Júlio Batista, não. Em seus testes, Marcelo Oliveira decidiu dar oportunidade a Júlio Batista, jogador experiente que correspondeu às expectativas. A questão do Júlio, ele já vinha jogando bem quando ele machucou. Tinha feito uma ótima partida contra o América, tinha feito um outro jogo que eu não estou lembrando agora, mais adiantado, experientes, né, e que sabem prender uma bola na hora certa e principalmente fazendo gol como ele está. Em 11 jogos ele marcou 4 gols. O último contra o Boa Esporte, gol decisivo para abrir vantagem na semifinal do Mineiro. Um jogo muito disputado, acho que não tem que desmerecer a equipe deles. Correram bastante, mas agora a gente tem a vantagem para o jogo em casa. Nas ruas, o torcedor já tem opinião formada. E se Marcelo Oliveira ainda tem alguma dúvida, aí vai a sugestão de quem está nas arquibancadas. Deve ser o Júlio Batista. Para mim ele tem melhor jogo de bola, toca melhor. O Júlio Batista é melhor. Ele faz mais gols, né? Ele tem mais força e tem mais habilidade. É melhor, tem mais força, mais habilidade, o torcedor disse ali sobre Júlio Batista. Dimara Oliveira, quando eu falava que será que o Júlio Batista tomou a posição do Marcelo Moreno, aí você balançava a cabeça, mas eu não sei se você de fato estava indo ao encontro da minha opinião. E o que você pensa disso, Dimara? O povo quer ouvi-la. Eu estava indo ao encontro da sua opinião. Que beleza, Olha hein, Dimara? Só. Acho que hoje ele é o titular do Cruzeiro, acho que não tem dúvida, né? Mesmo dizendo que eu acho que ainda o time joga melhor com o Borges, pela característica do Borges, isso é uma coisa. Mas ele precisa se recuperar, tem uma outra história chegando por aí. E o Júlio Batista, neste momento, é o titular do Cruzeiro. Interessante que eu gosto de ouvir o torcedor, porque o torcedor, ele às vezes a gente fala um monte de coisa e ele vai no objetivo, né? Ele faz muitos gols. Ponto. É isso que o Cruzeiro precisa nesse momento. O momento é da decisão. Quem tem que melhorar a saldo de gols na Libertadores, quem tem que ter vitória e tal, é isso, é gol. Então, é simples e é objetivo. É gol e é por isso que o torcedor acha que ele é o titular, e é por isso que o Marcelo acha que ele é o titular, e é por isso que ele vai continuar como titular. O Brasil, eu se fosse técnico do Cruzeiro, não mexeria. Para mim, o Júlio Batista, a partir de agora, seria o meu titular absoluto da posição. A gente falou aqui de mobilidade, a gente falou de força, ele não é aquele cara que fica preso, que fica parado no meio dos zagueiros. E outra coisa, ele abre muito a marcação.
Ele abre muita defesa adversária. O Borges é mais paradão e o Marcelo Moreno também. Mas você mudaria, Brasil? Porque você gosta muito do Borges, sempre elogia muito o Borges. E aí, Brasil? Não, no momento não. O Júlio Batista agora é titular, ele conquistou a posição em campo, mostrou a importância, essa movimentação, ajuda no meio, é um cara muito bom na bola aérea. Agora, não dá para comparar a capacidade de fazer gols do Júlio com a do Borges, porque o Borges ele tem uma noção, um posicionamento dentro da área que é muito grande, ele sabe se situar ali como ninguém. O cara já foi artilheiro do brasileiro em mais de uma oportunidade, não é à toa. Então, é um cara que sabe fazer gols. Ele não tem essa movimentação. No estilo do Cruzeiro, no momento dessa movimentação, a chegada, o chute do Júlio Batista, que é uma paulada, e ele está muito bem no jogo aéreo, ou seja, ele é o titular no momento. Pode ser por várias circunstâncias, o jogador machuca, toma cartão, o Borges depois consiga mostrar a importância dele, mas no momento hoje é Júlio Batista, não tem dúvida. A gente vem com essa discussão já há alguns dias, Cadu. Quando o Júlio Batista entrou pela primeira vez como titular, a gente vem destacando isso diariamente, porque é a principal discussão mesmo, né? Mas ele tem entrado e resolvido. Me dá uma opinião do torcedor aí, ô Junk. Põe na tela aí o Twitter, por favor. Deixa eu ver o que o torcedor de casa está falando sobre Stefano Marquezini. Esse eu vou ter Stefano Marquezini, você vai trabalhar com a gente aqui, relaxa, já você vem, Stefano. O Genta já está de aviso prévio, você vai ocupar o lugar dele, a gente precisa de gente equilibrada aqui e nova como você. O Genta participou de reunião lá atrás, uns 200 anos atrás. Que sabe escrever, tá Júlio Batista tem que ser titular, pode cumprir várias funções, entre elas de centroavante, diferenciado e decisivo. Cadu Doné. Concordo com o Stefano, tem que chegar aqui para trabalhar com a gente mesmo. E na verdade é o seguinte, o Júlio Batista, o melhor momento da carreira dele foi como centroavante. No Sevilha, ele jogou como centroavante, foi vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, concorrendo ali com grandes jogadores, a Liga das Estrelas não é à toa, porque tem sempre gente muito badalada, principalmente do meio para frente. Dizem que é fácil de fazer gol, mas mesmo que seja, ele foi vice-artilheiro concorrendo com outros jogadores que tinham a mesma facilidade. Nessa posição, ele recebeu o apelido de La Bestia, lá na Espanha. Foi para o Real Madrid por causa disso, dessa época. Depois, continuou cobiçado pelo Arsenal, também nessa posição. Na seleção brasileira, ele foi bem um pouco mais recuado, fazendo gol contra a Argentina na final da Copa América como armador, mas como centroavante, ele teve ali o ápice da carreira. Então, pode sim e deve jogar, porque foi bem nos últimos jogos também, então acho que ele merece essa sequência. Muito bem. Sem óculos é Cadu, de óculos é Doné? É igual o defensor, tá? O negócio, assim, o óculos é pra longe. Então, pra ver ali o povo fala, pra ver o tweet a gente coloca. Depois, pra ver o Júnior aqui, tranquilo. É melhor, né? Você tá vendo, Olha aqui, deixa eu colocar o Felipe Souto na roda. Daqui a pouco a lente volta, quando puder voltar a usar a lente, aí não tem mais essa. A gente vai voltar. Não, o óculos ficou bem pra você, Cadu. Vamos voltar a falar do Atlético, que tá voltando, o capitão Hever, né? Diz que vai jogar a final do Campeonato Mineiro desse ano e garante que ainda está na briga por uma vaga na seleção brasileira. O Hever disse isso. Quem vai disputar uma vaga esse ano? Será que a vaga fica entre o Dedé, com o Hever, ou tem um outro correndo por fora? Mas o Hever fala aqui nos Donos da Bola. Roda aí. O tornozelo esquerdo ainda está um pouco inchado. Dá para ver a cicatriz. Nada que preocupe. O zagueiro Hever se recupera bem da cirurgia que fez para retirar um edema ósseo no dia 19 de fevereiro. O tratamento, se melhorar, estraga, né? Tá sendo muito bom para mim, a recuperação está sendo excelente. Acreditamos até que tem chance de poder estar à disposição antes da data prevista. Longe da bola, a rotina tem sido de superação. Olha, minha rotina está sendo sair de casa 8 horas da manhã e chegando 8 horas da noite, né? Mas isso eu sei que tudo é muito válido, principalmente nesse momento onde eu quero voltar a jogar. A recuperação pode ser considerada surpreendente. Hever já vai começar a trabalhar a parte física. Quer voltar bem antes do prazo previsto, que é no mês de maio. O zagueiro acredita que estará pronto para jogar, quem sabe, as finais do Mineiro daqui a 2 semanas. A partir de amanhã eu já devo estar indo para o campo, dar aquela sofrida, né, com o preparador físico, sofrer bastante na mão dele. Mas, como eu disse, isso tudo é válido e faz parte de todo esse processo. Na visita que fizemos à casa do jogador, Hever estava sorridente, falante, superou talvez a fase mais difícil da carreira. É difícil você saber que de repente você poderia estar
ajudando de uma outra forma, né, a sua equipe, mas o momento, a única coisa que eu posso fazer é tentar orientar de fora, como todo torcedor. Dia 7 de maio vai ser um dos dias mais importantes da vida do Hever. É o dia em que o Felipão vai divulgar a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo. O Hever está bem cotado, mas não só ele. Também o zagueiro Dedé do Cruzeiro, Marquinhos do PSG e Henrique do Napoli. Imagine como é que está a cabeça do Hever. Hever está ansioso para voltar aos gramados, só assim para ter chances na seleção. Hever estava no grupo campeão da Copa das Confederações ano passado aqui no Brasil e espera ter deixado uma boa lembrança ao técnico Felipão. Espero que não possa ter confundido a cabeça dele com essa lesão, mas sei que a concorrência é muito grande, são excelentes jogadores que vêm disputando essa última vaga aí que está em aberta no setor defensivo. O capitão do Galo corre contra o tempo, corre para entrar em forma. Aos 29 anos, espera pela grande chance de realizar o sonho de menino. Com certeza, acho que é o sonho de todo atleta, principalmente por se tratar de uma Copa do Mundo no seu país. Imagino como que não vai estar o país na época da Copa, a felicidade desses torcedores. Então, espero que eu possa estar nessa lista e, se for possível, dar alegria à nação brasileira, como foi feito na Copa das Confederações. Para o torcedor do Galo, o Capita manda o recado. Dizer aos torcedores que o mais breve possível possa estar voltando. Então, o torcedor aí que vem perguntando sempre, o Hever já está quase 100%, aí falta alguns pequenos ajustes para que eu possa estar voltando e quem sabe está dando alegria a todos vocês. Muito bem, em nome do Grupo Bandeirantes aqui fica nosso agradecimento ao zagueiro Hever, que recebeu nossa equipe muito bem, como muitos outros jogadores, mas em especial ao Hever, recebeu muito bem, fica nosso agradecimento, que é nosso telespectador, que inclusive está assistindo e vai ouvir inclusive o Felipe Souto falar sobre a importância da volta dele, você voltando agora depois da recuperação da contusão no cotovelo, a volta de um cara que não é só um zagueiro falado em seleção, mas do capitão da equipe, até que ponto o time ganha. E aproveita, Felipe, e já emenda para falar desse trabalho do Paulo Autuori, que às vezes a gente questiona e pega às vezes até muito pesado com o treinador, falando da dificuldade de leitura do jogo. De repente a gente imagina que o Paulo Autuori não sabe ler o jogo como o Cuca conseguiria e tal. Desse trabalho de vestiário, como é que é a parte motivacional, se o Paulo Autuori é mais paizão, é aquele cara mais duro. Por gentileza, Felipe. Primeiro falando do Hever, além de ser um grande jogador, né, jogador com nível de seleção brasileira e, na minha opinião, tem grandes chances de disputar a Copa. Claro que vai depender da volta dele e da preferência do Filipão, mas tem condições para jogar. Ele tem uma presença muito forte no vestiário, no dia a dia do clube, né? Ele é um jogador muito respeitado, ele acaba sendo um elo entre a presidência, a diretoria e os jogadores, e nós confiamos nele para passar os nossos desejos, né, pro treinador, pro diretor, né, para qualquer pessoa dentro do Atlético que seja o comandante. Então, ele tem essa incumbência dentro do nosso elenco e é um cara realmente muito respeitado. A minha volta, você perguntou, eu já estou 100%, inclusive fui para o banco no último jogo, estou treinando normal com os outros atletas e espero, assim como os outros, ter uma oportunidade, ter uma sequência nesse ano e quem sabe nessa reta final do Campeonato Mineiro, né, ainda ter a minha oportunidade. E com relação ao Paulo, é um treinador que eu já tive outras oportunidades de falar a respeito dele. É uma ótima pessoa, né, um ser humano que respeita as diferenças, respeita as pessoas em si, e ele tem muito cuidado no trabalho diário que ele faz. Não é um treinador que se mostra muito motivador, mas ao mesmo tempo, com a forma como ele lida com os jogadores em si, ele transmite essa confiança que a gente precisa ter no comandante. Então, claro que a competência que ele tem no trabalho, claro que os resultados que ele vai adquirir
né, durante a carreira dele. É claro que isso também tem valor, até porque é o que vai garantir um próximo emprego, né, uma permanência, quem sabe. Mas o fato de ele tratar todo mundo bem e ter uma cabeça voltada ao atleta, né, defender o grupo, tudo isso faz com que ele ganhe uma certa credibilidade, né, uma credibilidade muito grande até entre nós. E no contexto de futebol, eu acho que ele é um cara inteligente, está sempre se atualizando e os trabalhos são muito bem feitos. Torço para que ele continue dando certo no Atlético, né, que quem estiver ainda rejeitando a presença dele aqui, que possa confiar no que ele faz e que isso se traduza nos resultados que vão ser importantes para todos. Felipe, eu preciso te liberar, que você tem compromisso, até foi um pedido seu, tem treino hoje. Você é amigo pessoal do Bernard. Ele está voltando para o Atlético? Pelo que eu saiba, não. Até conversamos sobre isso há pouco tempo. Ele disse que não tem nada, né? E ele já está mais calmo por lá? Já está... Já ele está mais tranquilo, até porque ele pode voltar, né, caso dê algum problema. Ele até já falou isso. Então isso deu uma certa tranquilidade para ele. Mas a questão de vir para o Atlético ainda não tem nada. Obrigado pela vinda aqui. Curta bem esse dia de aniversário do Atlético. Sucesso para você, sucesso para o Atlético também. Obrigado pela oportunidade. Sempre vou estar disponível e espero voltar a jogar e dar alegria para a torcida, que mais uma vez eu parabenizo. Ô Paulo Autori, vem cá. Drummond, vem na minha que você vai merendar, Paulo Autori. O cara é 10. Põe a 10 nele. Quando o Ronaldinho não puder jogar, o Guilherme, põe a 10 nele. E fala, Felipe, joga, querido, no mar, joga. Bate bem na bola, tem habilidade, inteligente, joga de cabeça erguida. Isso é 10. O Cadu, não, é volante que sabe jogar, é 10, Cadu. Não tem, mas senão você sabe o que que sabe jogar. A gente vai pro intervalo rápido para liberar o Felipe Souto. Daqui a pouco a gente volta. Júnior Brasil tá doido para brigar. A gente volta em 2 minutos. Até já.